Deus vos abençoe, amados irmãos, queridos ouvintes. Saúdo a cada um com a bendita paz do Senhor, com um caloroso Deus abençoe, e desejo do fundo do meu coração que Deus vos abençoe através deste áudio. E se você for abençoado, que você possa transmitir. E nós vamos estar falando aqui sobre a palavra de Deus, lendo a Bíblia, este livro tão maravilhoso, que não é apenas um livro de história, mas é o livro onde Deus se revela em cada palavra, de Gênesis a Apocalipse. E o nosso profeta, o mensageiro, ele diz, nos ensina que se você não ver Jesus em cada palavra, em cada livro da Bíblia, você deve tornar a ler. Mas aí você verá que Deus está em cada palavra, Jesus está em cada livro da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento. Mas precisa-se do Espírito Santo, não a nossa mente humana, carnal, mas que o Espírito Santo possa nos abençoar, irmãos, e nós termos nesta manhã, nesta quinta-feira, uma boa leitura da Bíblia. E já estávamos alguns dias sem fazer esse trabalho, mas estamos, com a ajuda de Deus, retornando nesta manhã. E contamos com as vossas orações. Estamos, graças a Deus, de boa saúde novamente. E tudo Deus nos dá. Deus é aquele que dá a saúde. Deus é aquele que nos dá a vida. Então nós agradecemos a Deus por tudo. Irmãos, ontem estávamos no tabernáculo e o pastor falou algo que me chamou a atenção. Ele estava falando sobre que às vezes um culto, ele é muito importante, a palavra de Deus pregada, porque é ela que expõe nós. A palavra, quando a palavra é pregada, ela coloca nós contra o espelho e nós conseguimos ver através dos olhos da fé. A gente consegue ver nossa condição espiritual, se nós estamos dando frutos, a nossa vida temos as características do Espírito Santo, damos os frutos do Espírito, ou se estamos em nossas vidas com espíritos, ao qual o pastor citou ontem em 2 Timóteo capítulo 3, se você quiser ler, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, e ali o apóstolo Paulo estava falando que haveria espíritos nesses últimos dias, mas às vezes você vai observar na leitura, irmãos, que eu quero ler com vocês, que se encontra 2 Samuel capítulo 12. Diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guiçar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Olha isto, irmãos. Algo para nós meditarmos nesse dia. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Que coisa, irmãos. É algo para nós meditarmos nesse dia. E naquele momento Davi reconheceu que ele tinha pecado. E Davi teve esse descuido. Ele se descuidou. Ele entrou um espírito e ele cometeu essas atrocidades. Algo que foi muito pesado diante de Deus, irmãos. Isso que Davi cometeu. Mas ele, quando o profeta Natã começou a pregar, e ele começou a falar aquela história, e ele falou que aquele homem era digno de morte. Mas quando a palavra veio e expôs Davi, colocou Davi frente a frente com a palavra, com o espelho, e quando a palavra veio e apontou, disse: mas tu é este homem mau, que não teve dó daquele homem pobre. E Davi pôde perceber através da palavra que ele era este homem, que ele tinha pecado, que ele estava errado.
E é assim, irmãos, conosco. E eu dou graças a Deus pela palavra, porque quando a palavra ela vem, ela nos corrige, ela vê que nós às vezes somos ingratos, né? E às vezes estamos tendo tantas coisas que devemos ser mais agradecidos, mas nós não queremos ter nenhum desses espíritos. Pelo contrário, queremos ter apenas o Espírito Santo em nossas vidas atuando. E a palavra ela vem, ela nos corrige, ela nos coloca frente a frente e faz nós mudarmos. Se nós tivermos um coração como de Davi, mas Davi, naquele mesmo momento, não tentou arranjar argumentos para si mesmo ou para o profeta. Ele reconheceu, ele disse: eu pequei, eu errei, devo consertar isto. E é isto que é a palavra de Deus. Ela, como o pastor disse em um outro culto, ela sempre vem contra os nossos interesses, mas isso é Deus nos ajudando, Deus nos amadurecendo, Deus nos moldando. Então demos graças a Deus por sua palavra, pelos cultos, e que Deus possa nos abençoar, irmãos, te abençoar também, você que está ouvindo. Se você tem uma igreja da mensagem perto, procure. Você, irmãos aqui da cidade, Sapucaí do Sul, região, você tem um desejo de ouvir a palavra de Deus, venha estar conosco aqui no bairro Ipiranga, na rua Aristides Lobo, número 45. Venha ser abençoado aqui conosco, venha ouvir a palavra. Isso que eu relatei aqui, que tem me abençoado, pode te abençoar também. Você é nosso convidado, tua família, você e sua família, quem estiver ouvindo, para estar conosco louvando a Deus e sendo abençoado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um bom dia.